Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Sim, enquanto estamos neste tabernáculo, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos achados vestidos e não nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos concedeu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não... Porque andamos por fé e não... Pode ser mais forte. Porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos muito deixar este corpo e habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver praticado por meio do corpo. Eu vou repetir o versículo 9 e o versículo 10 para você. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver praticado por meio do corpo. Queria que você continuasse com a sua Bíblia aberta e a gente vai tratar os versículos de forma expositiva. Se Deus nos ajudar, eu quero que você entenda todo esse contexto do que Paulo quer trazer aqui. Porque a Bíblia diz que para que nós vivemos uma vida pautada diante do Senhor, nós devemos entender tudo o que essa palavra quer nos dizer. Porque, e conhecereis, e a verdade o libertará. Ele está dizendo, conhecereis a verdade, entendimento. E essa verdade que você entendeu te libertará. No versículo 1, Paulo ele vai tratar de uma verdade. Ele vai tratar de uma certeza inequívoca. No versículo 1 ele vai dizer: sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feitas por mãos, eterna nos céus. Queridos, Paulo ele está tratando aqui sobre dois objetos. Ele trata primeiro de uma casa, ou uma tenda, ou um tabernáculo. Quando Paulo ele quer falar sobre casa, tenda e tabernáculo, ele está falando do nosso corpo mortal, do nosso corpo físico. O que que Paulo ele quer falar em relação a isso? Quando esse corpo se desfizer,
quando a morte tragar o cristão, existe já algo preparado para esse cristão. Ele está dizendo, quando esse tabernáculo, esse corpo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, um corpo glorioso, que não se desfará. Esse corpo, ele é eterno. Todo aquele que passa por esse processo, ele passa por esse processo de uma forma que todos aqueles que aceitaram e foram justificados têm da parte de Deus um corpo glorioso. Por quê? Porque no céu não entra. O céu é um lugar santo, querido. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 53 e 54, ele diz o seguinte: porque é necessário que esse corpo corruptível, esse corpo mortal, cheio de pecado, ele se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Ele está dizendo que quando alguém morre, ou quando você herdar um novo céu e nova terra, o seu corpo deverá ser transformado. Ele está dizendo, é necessário que esse corpo que você tem pecaminoso, é necessário que esse corpo que você tem corruptível se transforme em um corpo glorificado, sem pecado e incorruptível. Ele diz no versículo 2 que é o seguinte: e por isso nesse tabernáculo gememos. No versículo 2 ele vai dizer: já que esse corpo que você tem é corruptível, e esse corpo é cheio de pecado, cheio de dores, você passa por todo tipo de situações. É por causa desse corpo que você é fraco. É por causa desse corpo que você tem doenças, velhices, frustrações. É porque esse corpo que foi tirado e nasceu de Adão, você passa por coisas que você passa hoje. É quando você não quer às vezes pecar, o pecado ele vem à mente. Olha o que Paulo diz: quando eu penso em fazer o bem, o mal eu já tenho feito. Porque nós vivemos, e Paulo está dizendo que ele vivia num corpo corruptível. E ele diz no versículo 2, o termo grego para gememos é estanazomem. Ele está dizendo, está no presente, e isso enfatiza com o contínuo gemer da vida terrena. Por que Paulo quer dizer isso, querido? Porque todo aquele, tanto a natureza quanto o cristão, geme pela transformação do corpo. Romanos 8:22, ele vai dizendo o seguinte: porque sabemos que toda a criação geme. Ele está dizendo que não só o homem foi afetado pelo erro de Adão, mas toda a natureza também foi afetada pelo erro de Adão. E Paulo está dizendo, não só o homem, mas toda a natureza geme pela volta de Jesus Cristo. Toda a natureza anseia pela transformação total. E no versículo 23 de Romanos capítulo 8, ele vai dizendo o seguinte: e não só a natureza, não só a criatura, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ele está dizendo que quando Adão pecou, eu e você pecamos. O nosso corpo corruptível, ele anela, geme para a volta de Cristo. E esse corpo que é mortal, que peca, que chora,
que passa por situações que muitas vezes você não quer, ele passe por uma transformação e não existirá mais dor, mais pecado, mais choro, mais tribulação. Você viverá num corpo glorificado, numa região eterna com o Senhor.